Olá, bom dia para você. Nós estamos estudando a série Jesus e você é nosso convidado de honra para que possamos compreender quais são as vontades de Deus e o que Deus espera de nós nesse início de dia, esse momentinho para iniciar o nosso estudo. Eu quero orar com você. Querido Deus e amado Pai, obrigada, Senhor, por sua misericordiosa bondade, porque eu tenho certeza absoluta que tudo que estamos estudando tem uma lição direta para a vida de cada um de nós. Nos abençoe agora ao participarmos de mais este pedacinho da vida de Jesus. Em nome dele rogamos e agradecemos. Amém. Você se lembra da última vez que nós estudamos, que estávamos falando sobre o momento em que Jesus iria ordenar os discípulos? Pois eu preciso comentar uma coisa muito importante com você. Olha só que interessante. Lembre-se que um não foi chamado, se adiantou. E eu quero chamar a sua atenção sobre Judas, por que ele era assim. Observe aqui, ó. Quando Judas foi chamado no meio dos discípulos, os discípulos ficaram, quando ele veio para o meio dos discípulos, os discípulos ficaram impressionados que um homem tão inteligente, tão capaz, com tantas capacidades, fosse tido entre eles, entendeu? Eles falaram, puxa vida, que privilégio para o nosso ministério. No entanto, Jesus sabia a respeito de Judas quem ele era de verdade. Ele tinha bons traços de caráter, mas ele mantinha algumas coisas que o levou à ruína. E eu quero comentar isso com você. Observe agora, olha só. Deus toma homens tais como são, com os elementos humanos de seu caráter e os prepara para o seu serviço, caso queiram ser disciplinados e dele aprender. Não são escolhidos por serem perfeitos, mas apesar das imperfeições, para que pelo conhecimento e observância da verdade, mediante a graça de Cristo, se possam transformar a sua imagem. Era o que Jesus esperava para Judas. Mas observe quem era ele. Judas teve as mesmas oportunidades que os outros discípulos. Viveu com Jesus, imagine comer na mesa com Jesus, acordar com ele, ouvir-lhe as informações dos lábios assim em primeira mão. Isso Judas teve como todos os outros discípulos. Escutou as mesmas preciosas lições, mas a observância da verdade, presta atenção nisso aqui, a observância da verdade exigida por Cristo estava em desarmonia com os desejos e desígnios de Judas. Entendeu a diferença? Às vezes sabemos e entendemos alguma coisa, mas nossa vida não tem esse foco. Nós não estamos querendo fazer o que Jesus diz. A observância da verdade não faz parte dos nossos desígnios. Ainda diz assim, ele não queria ceder suas ideias a fim de ceder à sabedoria de Cristo. Será que isso não acontece com a gente às vezes? Será que não é assim? Observe mais. Mas quão ternamente Jesus tratou o seu traidor. Jesus falava com ele com palavras de paciência, de bondade, de um cuidado tremendo para que Judas não pudesse sentir nenhuma justificativa para a sua atitude. Jesus o tratava com muito amor. Judas tem um odioso caráter da ganância. Era cheio de presunção e em lugar de resistir à tentação, presta atenção nisso aqui, em lugar de resistir à tentação, continuava suas práticas fraudulentas por baixo do pano. Veja, ninguém encontrava, ninguém descobria o que ele fazia, então ele continuava dia após dia nas mesmas práticas. Ao invés de repelir e desistir daquilo, ajoelhar-se, clamar a Deus e pedir a força do céu, ele continuava cada dia com as mesmas práticas. Lição após lição, caiu desatendida aos ouvidos de Judas. Nossa, acabei falando Lúcifer. Agora observe. Judas preferiu conservar os seus defeitos, maus desejos, vingativas paixões, sombrios e maus pensamentos eram nutridos. O que é isso? Nutridos, até que Satanás tomou o inteiro domínio sobre ele. Judas tornou-se um representante do inimigo de Cristo. Gente, que coisa triste de se dizer de alguém que esteve tão próximo de Jesus. Isso me impressiona demais. Houvesse ele estado disposto a tomar o jugo de Cristo e ter-se-ia contado entre os principais apóstolos, mas endureceu o coração. Olha só,
quando lhe eram apontados os defeitos. Ele ficava doido quando alguém dizia e apontava os defeitos dele. Olha mais, e presta atenção. E orgulhosa e rebeldemente preferiu suas próprias ambições egoístas, incapacitando-se assim para fazer a obra que Deus queria que ele fizesse. Gente, que história triste. Mas aqui eu encerro a história de Judas, até mais tarde eu falar para você sobre a vida dele e o final da história dele. Hoje vamos orar, porque é dia da preparação, por aquilo que vamos fazer no dia de sábado. Hoje a nossa oração vai para o pastor Jurandir e sua esposa Josiane Gouveia, a família Gouveia. Vamos orar. Santo Deus e amado Pai, a história de Judas nos magoa o coração, ficamos tristes com isso, mas percebemos que muitas vezes fazemos as mesmas coisas, guardamos coisas erradas. Jesus tem nos falado tantas vezes e nós mantemos um coração preso nas coisas ruins. Imploramos a Ti que nos ajude, que nos fortaleça. Abençoa também o Jurandir, Pai de amor, e a Josiane Gouveia. Fortalece-os na graça, encha-os de poder. Ajuda-nos para que nenhum de nós e as pessoas que estão ouvindo venhamos a nos tornar representantes do inimigo de Cristo. Abençoa-nos agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Tenha um bom dia.